1 Coríntios, capítulo 3, do verso 18 ao verso 23. Baseado nesta porção das Sagradas Escrituras, nós vamos tratar acerca do tema auto-engano, o pior inimigo de todos. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 18 a 23, auto-engano, o pior inimigo de todos. O pior inimigo e o maior adversário a ser vencido por cada um de nós, amados irmãos, não é o diabo. Muito pelo contrário, o maior adversário e o pior inimigo que nós temos a enfrentar dia a dia é o auto-engano. Como é difícil tratar, ajudar e ser amigo de alguém que está contaminado com o auto-engano. É difícil caminhar junto com uma pessoa que foi afetada e está contaminada por isso. Aquele que está afetado e contaminado pelo auto-engano, a sua visão de si mesmo e a visão do próximo são frutos de conceitos e valores distantes da verdade e que fazem ele estar contra a verdade e contra o que é óbvio. Mas auto-engano é um problema que afeta a todos nós. Em pequenas coisas, em grandes coisas. Não existe este que possa dizer, não existe nenhum auto-engano na minha vida. Em alguns, o auto-engano compromete tanto a sua vida que os leva a estar contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a verdade. Talvez você esteja pensando, isso está distante de mim. Mas não. Vamos trazer essa declaração para algo mais próximo de nós. Quando é que você vai começar aquele tratamento que você está precisando para tratar o problema da sua saúde? Amanhã começa. Quando é que você vai começar a diminuir a quantidade de comida ou de calorias que você está precisando diminuir para poder equilibrar a sua refeição e ter uma saúde melhor? Amanhã começa. Quando é que você vai começar a fazer aquela caminhada ou aquela corrida, aquela atividade física que você precisa para estar melhor da saúde e ter uma melhor resistência para combater os males que estão no seu corpo, na sua mente, na sua vida? Ah, amanhã eu começo. E aí chega amanhã, muito bem. Chegou amanhã, hoje é o amanhã. É, mas eu disse amanhã, hoje já é hoje. Então hoje não é amanhã, amanhã eu começo. O que é isso? É uma das formas de auto-engano. Em quantas coisas você não tem se enganado? Em quantas coisas você não está enganando a si mesmo? Na questão de alimentação, atividade física, mas não é apenas nestas coisas que nós nos enganamos. Nós também podemos estar com auto-engano na verdade, na doutrina, na visão da vida, na visão do próximo. E é disso que o apóstolo Paulo vai agora chamar a atenção dos irmãos na igreja de Corinto. Ele vai nos apresentar, ele vai transmitir a mensagem dizendo que o auto-engano engana a nossa mente e o nosso coração e nos faz pensar que somos sábios com a sabedoria deste mundo. E por julgarmos que somos sábios, avaliamos o nosso próximo com a sabedoria deste mundo e achamos que isso está muito bem. Ele vai confrontar-nos nesses assuntos dos versos 18 a 23, e nós vamos estudar esta porção da palavra de Deus em duas partes. A primeira vai de 18 a 20 e a segunda 21 a 23. Nós vamos aprender que o auto-engano é prejudicial para nós mesmos e é prejudicial para a forma como eu olho o meu próximo.
E isso afeta toda a minha vida no geral. Sigamos, então, acompanhando o texto das Sagradas Escrituras. Na primeira parte, nós vemos que o auto-engano nos engana sobre a verdade e sobre nós. E ele apresenta da seguinte maneira: ninguém, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Ele está chamando a atenção dos seus leitores e ouvintes para que se examine. Você acha que você é sábio? Você se entende como sábio? Você se entende como entendido? Qual é o padrão que você está utilizando para se chamar de sábio? Você é sábio porque você entende as ciências, as filosofias e as ações, a cultura deste mundo? Então, se você é sábio e você se julga sábio por ter conhecimento destas coisas e nortear a sua vida por estes conhecimentos, então você julga-se sábio pela sabedoria deste mundo. Você é um sábio segundo o mundo. Quem aqui já leu O Peregrino deve ter passado por esta parte daquele bendito livro, escrito há alguns séculos atrás, que depois das Escrituras é o livro mais traduzido e vendido no mundo. O peregrino, em determinado momento da sua caminhada, ele vai encontrar um homem, e esse homem se apresenta a ele como o sábio segundo o mundo. E este sábio segundo o mundo vai orientar o peregrino a nortear a sua vida, tomar decisões e fazer escolhas como o mundo faz. E por algum instante o peregrino vai dar ouvido ao sábio segundo o mundo. E ele vai se ver em muitas encrencas. Quantas encrencas? Leia o livro e você vai ter. É interessante a maneira como John Bunyan faz esta alegoria exuberante e que é edificante para adultos e crianças. Assim, o apóstolo Paulo está colocando aqui: ninguém se engane. Por quê? Porque nós estamos sendo tentados a nos enganarmos, achando-nos por sábios, se estamos cheios do conhecimento, das informações, da cultura, dos conceitos e dos valores deste mundo. Se sabemos resolver a vida como o mundo resolve, se temos resolvido a nossa vida e andado como o mundo anda, se resolvemos os nossos problemas como o mundo resolve, se conduzimos nossa ética conforme o jeitinho brasileiro. Eu resolvo as minhas coisas conforme o jeitinho brasileiro. Isso é ser sábio segundo o mundo, e não somente isso, e muitas outras coisas. Ele faz essa denúncia, ele faz essa convocação para fazermos esta avaliação. Mas ele não nos deixa apenas nesta confrontação. Ele mostra que o auto-engano pode nos levar a viver a vida praticando o mesmo que o mundo pratica e não se sentir mal. Mas ele também traz a cura para o auto-engano. E como podemos ser curados do auto-engano? Ele diz: se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se de estudo para se tornar sábio. Ou faça-se de louco, talvez esteja na sua versão. Como assim, pastor, fazer de louco? Eu vou ser uma pessoa desequilibrada mental, incoerente? Não, não é isso que ele está chamando. Mas muito pelo contrário, quando ele fala aqui de faça-se de louco ou faça-se de estulto, nós devemos entender isso dentro da carta de 1 Coríntios. O que ele está dizendo? Como ele está tratando a loucura? Ele diz que o evangelho para o grego e para o gentio é um escândalo e é loucura. Ele fala que o evangelho é essa coisa que mostra que Deus é um fraco, porque morre por amor. Esta fraqueza de Deus é a loucura para o mundo. Então, a sua convocação, ele está dando andamento dentro desta mensagem. Ele está usando mais uma vez aqui
A loucura nesse sentido. Se você é um sábio segundo o mundo, você deve tornar-se louco, estulto, para tornar-se verdadeiramente sábio. Ou seja, ande diferente do que o mundo anda. Haja diferente do que o mundo age. Pratique ações que o mundo chama de loucura. Você vai cuidar do seu casamento? Você vai ser fiel à sua esposa? Você vai ser fiel ao seu marido? Você vai ser um ofertante e um dizimista na igreja? Você vai ir para a igreja todo domingo? Você vai deixar de ir para a praia no domingo para ir para a igreja? Você vai deixar de ficar viajando para cima e para baixo para ajudar a construir templos? Você vai deixar de trocar o seu carro para ajudar um missionário a ir para o outro canto? A ele, se quiser, que ele vá com o dinheiro dele. O seu dinheiro é para você curtir do jeito que você quiser. Você é louco? Você está ficando louco? Ah, se quiserem pregar a palavra de Deus, faça com o seu dinheiro, com o meu não. Se quer dinheiro, vá trabalhar. É isso? Então trabalhe. Meu dinheirinho não, meu dinheiro é para o meu prazer, para a minha satisfação, para os meus desejos. Para isso, o meu tempo é para mim. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo um pastor ficar dizendo que eu estou errado, que eu estou pecando e que eu vou para o inferno. Que vá para o inferno ele. A minha vida é minha. Se você quer ser louco, seja você. Eu não sou besta. Seja besta você. É assim que o mundo chega e fala para a gente. E é disso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se você se julga sábio segundo o mundo, torne-se estulto para ser sábio. Torne-se um louco para o mundo. Creia no Evangelho. Receba o Evangelho. Viva o Evangelho. Não ande nos conceitos deste mundo. Não ande nas artimanhas deste mundo. Não ande nas estratégias, nas ações deste mundo. Por quê? Aí ele vai explicar por que ele está falando desse jeito. Nos versículos seguintes. Acompanhe comigo e veja só o que ele diz. Versos 19 e 20, ele vai dizer por que você não deve fazer assim. E é tão claro a maneira como o apóstolo Paulo coloca, que ele já coloca o porquê aqui para a gente. Por quê? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, viva como louco para o mundo, porque viver como o mundo vive é loucura diante de Deus. E sabe o que Deus vai fazer com esta loucura, desta sabedoria humana, desse estilo humano de viver? Ele vai dizer aqui, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. O Senhor conhece, o apóstolo Paulo está usando aqui duas citações do Antigo Testamento, e ele vai usar estas citações para falar sobre o que o Senhor vai fazer acerca daqueles que andam com a sabedoria segundo o mundo. Quanto que o Senhor conhece essa sabedoria e o quanto que ela é vã. E com o que ele diz aqui para nós? Primeiro, ele coloca, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Tem um ditado um pouco lá que diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí, o que que Paulo está dizendo aqui? Que o Senhor, a mesma astúcia, aquele que usa de astúcia, de malandragem, de artimanha, para poder se dar bem na vida, para poder querer se sobrepor ao outro, para poder ganhar. Aquele que anda enganando, aquele que anda trapaceando, aquele que anda mentindo, aquele que anda falsificando, aquele que anda adulterando, aquele que anda trapaceando para poder se dar bem, para vencer, para ultrapassar, para estar na frente, para ter, para conseguir, e anda se fabulando de tudo isso. O Senhor vai fazer com que ele sofra a consequência de tudo isso. Ele vai cair na mesma armadilha que ele prepara para os outros.
Ele vai cair nas mesmas ciladas que ele faz para os outros. Ele vai sofrer o mesmo que ele faz os outros sofrerem. Se ele ama a mentira e tem ganho inúmeras coisas com a mentira, ele vai perder tudo na mentira. Se ele ama manipular os fatos para poder deixar as coisas parecidas com o que ele quer que seja, para que ele se sobreponha em alguma coisa, ele vai ser enganado pelo mesmo que ele faz. Tudo o que ele faz para poder humilhar o próximo, ganhar do próximo, se sobrepor ao próximo, explorar o próximo e se esbanjar da vida, adquirir as coisas que ele quer, tudo quanto ele faz. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, o Senhor vai fazer com que ele caia nas suas próprias ciladas. O abismo que ele cava para o outro cair, é ele que vai cair. A cova que ele cava para enterrar o seu próximo, é ele que vai ser enterrado naquela cova. E é o próprio Deus que vai fazer com que ele seja apanhado na sua própria cilada, na sua própria artimanha, nos seus próprios feitos, nas suas próprias obras. Você ganhar com a mentira, com a falsidade, com o engano, com duplicidade, com manipulação, com fake news, você vai ser derrotado pelas mesmas armas que você usa. Porque o Senhor conhece, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, o Senhor conhece os pensamentos daqueles que usam desses artifícios, daqueles que vivem assim, e o Senhor sabe que esses pensamentos são inúteis, são vãos, não têm valor nenhum, e é o próprio Senhor quem vai cuidar disso. Assim, com essa declaração, ele fortalece a sua primeira declaração no versículo 18. Não engane a si mesmo. Não se engane. Não se auto-engane. Mais uma vez, ele tem o propósito, então, de chamar os seus leitores e ouvintes para se apegar ainda mais à verdade. Se apegue à integridade. Seja honesto, seja verdadeiro, seja santo. Creia na palavra, viva a palavra, entenda a palavra, receba a palavra de todo o coração. Porque este é o melhor caminho, não existe outro caminho. O outro caminho vai levar à sua derrota, à sua destruição. Siga o caminho santo, siga o caminho da verdade. Quando ele vai desenvolvendo esse assunto da confrontação acerca do auto-engano, ele segue então para a declaração posterior que nós temos a partir do verso 21. Novamente, nós encontramos outro ninguém. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Quando nós somos norteados pelo auto-engano, porque a nossa visão está corrompida, deturpada, pervertida, e os olhos, dizem as Sagradas Escrituras, são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, diz as Sagradas Escrituras. Quando nós temos um auto-engano sobre nós mesmos, um auto-engano sobre a sabedoria do mundo, e colocamos a sabedoria do mundo acima da sabedoria de Deus, e conduzimos a nossa vida pela sabedoria do mundo, e queremos resolver as coisas como o mundo resolve, nós também vamos olhar as pessoas como o mundo olha. Por isso ele vai dizer, portanto, ninguém se glorie nos homens. Porque, inevitavelmente, aqueles que estão sendo conduzidos pelo auto-engano, eles tiram a glória de Deus e põem a glória no homem. Eles deixam de glorificar o Senhor e começam a glorificar o homem. Ele deixa de glorificar o Criador para glorificar a criação. Ele deixa de glorificar o Criador para glorificar as obras do Criador. Nós somos chamados para render glórias ao Criador. Não se glorie nos homens. Nós temos a tendência de nos gloriar nos homens. Somos tentados a isso, de diversas maneiras.
como no caso da igreja de Corinto, eles levantaram líderes para serem representantes dos seus pensamentos, para serem os seus ícones, para serem os seus ídolos, para serem os seus favoritos, para formar fã-clube para eles. Quando fazemos isso, estamos dando glória aos homens. E quando essa glória ela fica evidente que nós estamos tirando ela do Senhor, é quando nós começamos a brigar por aqueles que nós colocamos como ídolos, começamos a brigar pela ideologia que nós levantamos, um partido e um posicionamento. E começamos a fazer divisão dentro da igreja e entre os irmãos. Isto é dar glória aos homens e buscar a glória dos homens. Estando dentro da igreja, uma das coisas que nós precisamos entender dentro da igreja, que a igreja é do Senhor. A igreja é de Cristo. Cristo é de Deus. E tudo quanto está na igreja, e o Senhor concedeu à igreja, é do Senhor da igreja. Não existe nenhum vaso mais especial que o outro. Todos são vasos. Não existe nenhum material mais honroso do que o outro. A honra é somente do Senhor. Não deem glória aos homens, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Pai dividiu a sua glória só com o Filho. Porque o Pai e o Filho são Deus. É o nosso Deus, que é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o interessante aqui, o apóstolo Paulo agora vai fazer a declaração que traz esse esclarecimento por que a loucura da glória aos homens que estão dentro da igreja, trabalham na igreja, que trabalham a favor da igreja. Ele diz no final do versículo 21, porque tudo é vosso. O Senhor deu todas as coisas para vocês. Não é para você fazer seleção entre um e outro, é para você receber tudo quanto Deus lhe deu. E ele diz, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, os líderes que Deus colocou, não é para vocês fazerem partidos. A verdade, o ensino que Deus deu, a herança que Deus deu, não é para fazer partido. É para você receber tudo na sua inteireza e viver com integridade, porque tudo é para o seu bem. Se nós fôssemos fazer partido, você pode até ter preferência, mas você não pode fazer exclusão, nem divisão. Ah, eu tenho preferência por Pedro, então agora eu só vou ler as epístolas de Pedro. Eu tenho preferência por Paulo, então só vou ler as epístolas de Paulo. Não, eu tenho preferência pelo Antigo Testamento, então só vou ler o Antigo Testamento. Como assim? O Senhor nos deu foi toda a palavra. Ele nos deu Pedro, ele nos deu Paulo, ele nos deu Isaías, ele nos deu Davi, ele nos deu Mateus, ele nos deu João, ele nos deu Jeremias, ele nos deu Moisés, ele nos deu Abraão, ele nos deu Isaac, ele nos deu Jacó. E mais sério ainda, ele nos deu o seu próprio filho. É uma loucura, então, quando nós fazemos colocamos essa preferência sobre A, B ou C dentro da igreja, ou sobre posicionamentos, e causamos divisão e intriga entre um e o outro. Nós temos que ser tratados no nosso coração, porque não somente quando se fala dessas questões, nós somos tentados a mostrar esse auto-engano. Muitas das vezes, nós, em especial, por sermos presbiterianos e calvinistas, fazemos algumas orações semelhante ao fariseu na parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano. Ó Senhor, muito obrigado, porque eu sou presbiteriano e creio nos 5 pontos calvinistas, e creio na tua soberania, e creio na justificação somente pela fé, e não sou como esse arminiano, não sou como esse outro, esse daqui e esse aquilo. Isso também é partidarismo.
Isso também é partidarismo. Eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, eu sou de Agostinho, eu sou de Martinho Lutero. Isso também é partidarismo. E por conta disso, muitas das vezes, não conseguimos conviver com pessoas que o Senhor converteu o seu coração, salvou a sua alma e nos fez irmão destes. E por conta da maneira como nós temos olhado a palavra, nós fazemos exclusão entre os irmãos. Mas essa exclusão não fica somente lá fora, ela também entra dentro da nossa comunhão nesse momento. E quantas pessoas que não têm, dentro da própria igreja, entendido o conceito da palavra de Deus, a doutrina sagrada, que tem colocado acima da doutrina os seus conceitos filosóficos, políticos e econômicos. Quantos de nós estamos dividindo a igreja por conta de que estes conceitos falem mais para nós do que a sã doutrina? Se estes conceitos nos dividem, se o fato de ser esquerda, direita, ser leste, oeste, norte, sul, nos dividem, é porque ainda não entendemos a grandeza do Evangelho. Não entendemos a profundidade do Evangelho. Ainda não assimilamos a grandeza de quem é Cristo e da bondosa salvação e maravilhosa salvação, redenção que Ele nos concedeu. E aí vivemos a fazer partidarismo. E o apóstolo Paulo diz, não deem glória aos homens, porque tudo é vosso. Tanto fora quanto dentro da igreja, tanto no mundo em geral. Por isso que ele diz, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente. E ele coloca também, sejam as coisas do futuro. Então, não tem nada neste mundo que o Senhor não tenha dado a nós, não tenha organizado por nós. Por isso, não tem nada neste mundo que justifique a briga entre os irmãos, partidarismo e divisão. Ele diz, tudo é vosso. Por duas vezes ele coloca isso, tanto no final do versículo 21, quanto no final do versículo 22. Tudo é vosso. Tudo o Senhor fez e deu à sua igreja. E vai conceder isso na sua inteireza. E nós devemos estar buscando conhecer isso e entender isso cada vez mais. Por isso, ele vai denunciar. Fujam, ninguém se engane a si mesmo. Fuja da sabedoria deste mundo. Se liberte da sabedoria deste mundo. Deixe a sabedoria desse mundo de lado. Deixe-se de se nortear na sua vida relacional, no seu relacionamento conjugal, na maneira de você cuidar da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, na maneira de você tratar o seu dinheiro, na maneira de você tratar a sua saúde, o seu corpo, na maneira de você olhar a política, a economia, a sociedade, na maneira de você olhar para a educação. Deixe de olhar conforme o mundo olha, comece a olhar como a palavra de Deus coloca, porque esta é a sabedoria. E se você começar a olhar como a palavra de Deus coloca, o mundo vai te chamar de louco. Mas é isso que nós estamos sendo convocados para sermos hoje. Sermos loucos segundo o mundo. Não porque perdemos o juízo e estamos desequilibrados mental, mas porque nós nos apropriamos da palavra do Senhor. Nós tomamos a decisão de crer nessa bendita palavra, vivê-la no nosso dia a dia e não negociá-la por nada. E estar disposto a perder. Perder emprego, perder promoção, perder lucro, perder oportunidade. E, se for necessário, perder até a própria vida pela verdade. Somente os loucos pelo Evangelho fazem isso e vivem assim. Aqueles que ainda não entenderam o Evangelho vão continuar tentando harmonizar a sua vida com a sabedoria do mundo. Mas não viva assim. Porque enquanto você ficar tentando fazer desse jeito,
Tudo quanto você usa da sabedoria do mundo, que é pensamento vão, para tentar se sobrepor, ou ganhar, ou conquistar, ou ter uma oportunidade, ou prevalecer, você vai cair na própria artimanha que você utiliza. Você nunca ganha. Você pode ganhar hoje, agora ou daqui a pouco. Mas no final, você vai perder tudo. Por isso, o quanto antes a gente puder voltar para a verdade, o quanto antes a gente puder se render diante do Senhor e falar: Senhor, me ajude. Não é amanhã. Não é amanhã. Não é amanhã que eu vou começar a crer. Não é amanhã que eu vou começar a obedecer. Não é amanhã que eu vou começar a viver. Não é amanhã que eu vou começar a orar. Não é amanhã que eu vou começar a ler a Bíblia. Não é amanhã que eu vou começar a contribuir. Não é amanhã que eu vou começar a me comprometer. Não é amanhã. É agora. É hoje. É a partir desse momento. Não é amanhã que eu vou deixar a mentira. Não é amanhã que eu vou deixar a prostituição. Não é amanhã que eu vou deixar a falsidade. Não é amanhã que eu vou deixar o adultério. Não é amanhã que eu vou deixar a corrupção. Não é amanhã que eu vou deixar de enganar as pessoas. Não é amanhã que eu vou deixar. É agora. É nesse instante. Se você assim o fizer, você vai começar a ver a boa mão do Senhor, consolando, confortando e dando forças para você viver e fazer a vontade do Senhor no seu dia a dia. Você verá tanto a briga interna da sua alma, como a briga externa que você produz, começar a se dissipar. E quando precisar participar de batalhas e brigas, você o fará, não na força da carne, mas no poder do Espírito Santo. E o Senhor será glorificado. Que o Senhor aplique sua santa e bendita palavra aos nossos corações e tire de nós todo auto-engano. E a gente nos veja pela palavra e com a palavra. E ela esteja nos nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém.